Uma das formas, que inclusive é a mais simples de planejamento tributário, é o por opção legal, tá? Então, o planejamento significa assim: como é que eu faço para como é que eu faço para não aumentar a minha carga tributária ou então para reduzir a minha carga tributária? A primeira coisa a ser feita é identificar, anotem aí, tá? Identificar qual é o melhor regime de tributação, né? Vocês já ouviram falar? Conhecem aí os regimes de tributação? As diferenças entre os regimes de tributação? A gente tem lucro real, lucro presumido e simples nacional. Que é? E esses são regimes de tributação, ó, lucro real e lucro presumido, para imposto de renda, tá? E o Simples Nacional abarca vários tributos, tá? Então, o que acontece? E tem ainda a possibilidade, quando a gente está falando de pessoas físicas, das pessoas desempenharem atividade como pessoa física, né? Então, quantas vezes, até mesmo advogados, tá? Então, a ideia, né, é que muitas vezes profissionais liberais, médicos, advogados, começam a desenvolver suas atividades sem se preocupar com a carga tributária. Simplesmente, às vezes, começam a atuar como pessoa física, pura e simplesmente. Né? Ah, começa a prestar um serviço aqui, um serviço ali, e se ele está exercendo essas atividades como pessoa física, ele vai ser tributado naquela nossa declaração do imposto de renda, né, numa alíquota de até 27,5%. Né? E ele vai poder deduzir lá suas despesas médicas, mas a maior parte das despesas ele não pode deduzir. Ele não pode deduzir um aluguel, ele não pode deduzir, com a educação dos filhos é uma coisica de nada pequenininha, ele não pode deduzir despesas com medicamentos, né? Então, assim, quase tudo que a pessoa física recebe acaba se sujeitando à tributação, né? Então, ele vai ter o quê? 27,5% de imposto de renda, mais ainda a contribuição previdenciária, né? Sobre o teto ali, né? Sobre o máximo, se for um valor alto que ele está recebendo. Só que ele pode o quê? Optar, e isso é planejamento tributário, né? Planejamento tributário, por opção legal, é isso. Eu simplesmente tenho a legislação, então não precisa ser nenhum gênio, tá? Para ficar criando estratégias, inventando operações. Não, isso é o que a gente chama de planejamento estratégico, que a gente vai tentar encontrar brechas na legislação para adotar para ter uma redução da carga tributária, tá? Então, no planejamento por opção legal, nada mais é do que você examinar para aquele caso concreto, né? Se aquela pessoa, se é melhor ela ser tributada como pessoa física ou como pessoa jurídica. E como pessoa jurídica, né? Como está falando aqui o Antônio Elias aqui, a gente tem o quê? Lucro real, presumido e o simples nacional.